Filha, eu vi o dia em que você parou de pedir ajuda. Não foi porque você não precisava. Foi porque você cansou de se decepcionar. Eu vi quando você percebeu que, se quisesse que algo fosse feito, teria que fazer sozinha. Vi quando entendeu que esperar dos outros doía mais do que carregar tudo sozinha. Vi quando você decidiu ser forte, não por escolha, mas por necessidade. Você aprendeu a se virar sozinha cedo demais. Aprendeu a resolver. Aprendeu a não depender. Aprendeu a não criar expectativas. E por fora, isso parece força. Mas eu conheço o peso que existe por dentro. Você não virou independente porque quis. Você virou independente porque, em algum momento, não havia quem segurasse sua mão. Eu vi quando você pensou, é melhor não pedir. É melhor não esperar. É melhor contar só comigo. E assim, aos poucos, você foi se tornando alguém que aguenta tudo, resolve tudo, carrega tudo. Mas ninguém pergunta quem carrega você. Hoje, eu te trouxe até aqui porque ser forte o tempo todo cansa. Cansa o corpo. Cansa a mente. Mas, principalmente, cansa a alma. Ao longo deste vídeo, você vai ouvir a história de uma mulher que aprendeu a se virar sozinha, porque não teve escolha. Você vai reconhecer o momento em que pedir virou risco. Vai ouvir um pedido que nasce quando o coração entende que não aguenta mais carregar tudo sem descanso. E então, você vai me ouvir acolher, orar e dizer algo que talvez você nunca se permitiu escutar. Você não precisa dar conta de tudo sozinha. Não feche este vídeo antes do final. Existe uma diferença entre ser forte e estar sobrecarregada. E hoje eu vou te mostrar onde essa linha foi cruzada. Se você sente que aprendeu a não pedir ajuda, se acostumou a resolver tudo sozinha, não espera mais de ninguém para não se frustrar, fique comigo. Eu não vim te tirar a força. Eu vim te oferecer descanso. Porque você não foi criada para viver carregando o mundo nos ombros. Você foi criada para caminhar comigo. Permaneça até o final. Hoje, mais do que falar sobre o quanto você aguentou, eu quero cuidar do cansaço que você esconde. E te ensinar que confiar novamente não é fraqueza. É cura. Eu não aprendi a me virar sozinha porque quis. Eu aprendi porque, em algum momento, não havia outra opção. Ninguém me ensinou isso com palavras. Foi a vida que ensinou, foi a ausência. Foi a repetição de decepções que me fez entender que esperar machucava mais do que resolver sozinha. No começo, eu ainda pedia, ainda esperava, ainda acreditava que alguém viria, que alguém ajudaria, que alguém seguraria junto comigo. Mas nem sempre vinha. E cada vez que não vinha, algo em mim se fechava um pouco mais. Eu lembro do dia em que pensei, pela primeira vez, é melhor eu fazer sozinha. Naquele dia, eu não me senti forte. Eu me senti cansada de esperar. Eu comecei a resolver tudo. Problemas pequenos, depois problemas grandes. Questões emocionais, depois questões que nem eram minhas. Eu virei a pessoa que dá conta. A pessoa confiável, a pessoa que ninguém precisa se preocupar. E, aos poucos, eu parei de pedir. Não porque eu não precisava, mas porque pedir significava correr o risco de ouvir depois. Não posso, não agora. E eu não queria mais lidar com isso. Eu descobri que, quando eu não esperava nada, doía menos. Quando eu não criava expectativa, a frustração era menor. Quando eu fazia tudo sozinha, pelo menos eu sabia que seria feito. Então eu parei de dividir o peso. Passei a carregar tudo. Por fora, eu parecia resolvida, forte, independente por dentro. Eu estava sempre em alerta. Eu não descansava de verdade, porque descansar exigia confiar, e confiar tinha se tornado perigoso. Eu comecei a acreditar que depender era fraqueza, que precisar era incômodo, que pedir ajuda era um risco desnecessário. Então eu aguentei. Aguentei mais do que devia. Aguentei coisas que me machucavam. Aguentei sozinha dores que não eram pequenas. Eu me tornei adulta cedo demais, responsável cedo demais, forte cedo demais. E ninguém percebeu que essa força tinha nascido da falta. Eu era aquela que sempre dizia deixa que eu resolvo, que nunca reclamava
que nunca pedia. E quanto mais eu fazia isso, mais as pessoas acreditavam que eu realmente não precisava de ninguém. O problema é que eu precisava. Só não sabia mais como pedir. Eu comecei a sentir um cansaço constante. Não era físico. Era um cansaço de quem nunca desliga. Minha mente estava sempre funcionando, sempre planejando, sempre antecipando. Porque, se eu não antecipasse, algo podia dar errado. E se algo desse errado, não haveria quem segurasse comigo. Eu carregava responsabilidades que não eram minhas. Emocionalmente, eu era o apoio de todo mundo, mas eu não tinha apoio. E eu dizia a mim mesma que estava tudo bem, que eu era assim mesmo, que eu gostava de ser independente. Mas, no fundo, eu sentia inveja de quem podia descansar, de quem podia pedir, de quem podia ser cuidada. Eu só não admitia isso. Porque admitir seria reconhecer que eu estava cansada. E eu não sabia o que fazer com esse cansaço. Eu me tornei alguém que resolve crises, mas não sabe lidar com o próprio colapso. Alguém que acolhe, mas não sabe ser acolhida. Alguém que escuta, mas não sabe ser ouvida, e isso me isolou. Mesmo rodeada de pessoas, eu me sentia sozinha. Porque ninguém via o que eu carregava, e eu também não mostrava. Eu tinha medo de parecer fraca, medo de parecer incapaz, medo de decepcionar. Então eu continuei me virando sozinha. Eu lembro de situações em que eu precisava de ajuda, mas não pedi. Preferi me sobrecarregar, preferi chorar sozinha. Preferi dar um jeito, porque pedir significava abrir mão do controle. E abrir mão do controle significava confiar. E confiar, para mim, sempre teve um preço alto. Eu fui me fechando, criando uma armadura de competência, uma imagem de quem aguenta tudo. Mas armaduras também pesam. Eu comecei a sentir dores no corpo, ansiedade, uma irritação constante. Eu estava sempre pronta para o pior. Porque, se ninguém viesse, eu daria conta. Só que dar conta de tudo tem um custo. Eu perdi a leveza, perdi a espontaneidade. Perdi a capacidade de relaxar sem culpa. Eu não sabia mais descansar sem pensar que algo estava errado, que eu deveria estar fazendo algo, que depender era perigoso. E o mais triste é que ninguém me pediu para ser assim. Eu aprendi sozinha, aprendi com promessas quebradas, com ausências repetidas, com silêncios que doíam mais do que respostas duras. Eu aprendi que, quando você não espera, você sofre menos, mas também vive menos. Eu me tornei eficiente, mais vazia, forte, mais cansada, independente, mais sozinha. E eu comecei a perceber isso quando, em um momento difícil, alguém me perguntou se eu precisava de ajuda, e eu respondi automaticamente que não. Mesmo precisando, mesmo querendo, mesmo estando no limite. Foi ali que eu percebi que algo estava errado. Eu não sabia mais receber. Só sabia dar conta. Eu não sabia mais dividir. Só sabia carregar. Eu não sabia mais confiar. Só sabia controlar. E isso não é liberdade, é sobrevivência. Eu sobrevivi assim por muito tempo, mas sobreviver não é viver. Hoje, olhando para trás, eu vejo que aprendi a me virar sozinha porque não me senti segura para depender. Porque, em algum momento, depender doeu. E eu prometi a mim mesma que não passaria por aquilo de novo. Mas essa promessa me custou caro, me custou descanso, me custou leveza, me custou vínculos mais profundos. Porque quem se vira sozinha não deixa ninguém entrar muito perto. E agora, eu estou aqui, reconhecendo algo que sempre evitei dizer em voz alta. Eu estou cansada. Cansada de ser forte o tempo todo. Cansada de resolver tudo sozinha. Cansada de não me permitir precisar. Eu não sei ainda como mudar isso. Não sei como confiar sem medo. Não sei como pedir sem me sentir fraca. Mas eu sei que continuar assim não dá mais. Porque eu aprendi a me virar sozinha para não sofrer.
mas acabei me isolando. E hoje, pela primeira vez, eu quero aprender algo diferente. Filha, pare um instante agora. Depois de ouvir tudo isso, eu sei que algo se moveu aí dentro. Não porque a história era distante, mas porque era sua. Eu vi o momento em que você decidiu não pedir mais. Vi quando você percebeu que depender machucava. Vi quando você escolheu ser forte para não se decepcionar de novo. E eu preciso te dizer algo com verdade e amor. Ser forte o tempo todo também cansa. Você não aprendeu a se virar sozinha porque era autossuficiente. Você aprendeu porque não se sentiu segura para depender. Porque em algum momento você precisou e não teve quem viesse. Eu vi quando você pensou: é melhor eu mesma fazer. É melhor não esperar. É melhor não precisar. E você se tornou alguém que dá conta de tudo, menos de descansar. Antes de qualquer pedido, eu preciso que você reconheça algo importante. Você não nasceu para carregar tudo sozinha. Força não é nunca precisar. Força também é saber quando parar. Quando admitir cansaço. Quando reconhecer limite. Agora, antes de seguirmos, eu quero te convidar a um gesto simples. Não para os outros, mas para você. Se, em algum momento dessa história, você pensou: sou eu quem sempre resolve. Sou eu quem nunca pede. Sou eu quem carrega tudo. Permaneça neste vídeo. O que vem agora não é para te tirar a força. É para te ensinar a descansar sem culpa. E se sentir no coração, escreva nos comentários apenas uma frase: Jesus, eu estou cansada de carregar tudo sozinha. Não para se expor, não para reclamar, mas para reconhecer algo que você nunca se permitiu dizer. Se você conhece alguém que sempre diz eu me viro, que nunca pede ajuda, que nunca descansa de verdade, compartilhe este vídeo. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa ouvir é que pedir ajuda não é fraqueza, é humanidade. Respire fundo agora, não se apresse, não se cobre. No próximo momento você vai ouvir um pedido que nasce quando o coração entende que não aguenta mais viver em modo sobrevivência. E eu estarei aqui para ouvir. Permaneça comigo. Jesus, eu estou aqui porque não aguento mais fingir que está tudo bem. Por muito tempo, eu achei que ser forte era não precisar de ninguém. Achei que dar conta de tudo sozinha era maturidade. Achei que carregar tudo era sinal de crescimento. Mas agora eu percebo, eu não fiquei forte, eu fiquei cansada. Eu cansei de sempre ser a que resolve, a que sustenta, a que segura quando tudo ameaça cair. Cansei de ser a última a ser cuidada. Cansei de não saber descansar. Cansei de sentir culpa só de pensar em pedir ajuda. Jesus, eu aprendi a me virar sozinha porque precisei. Mas continuar assim está me machucando. Eu tenho medo de pedir, medo de depender, medo de confiar e me decepcionar de novo. Então eu prefiro fazer sozinha, mesmo exausta, mesmo no limite. Eu confesso que não sei mais como receber. Quando alguém oferece ajuda, eu nego. Quando alguém se aproxima, eu me fecho. Porque depender me parece perigoso. Mas essa proteção virou prisão. Eu estou sempre alerta, sempre antecipando, sempre controlando, e isso rouba minha paz. Jesus, eu preciso te pedir algo que nunca pedi de verdade. Me ensina a descansar sem sentir culpa. Me ensina que parar não é falhar, que precisar não é fraqueza, que dividir o peso não é perder o controle. Eu não quero mais viver em modo sobrevivência. Não quero mais estar sempre pronta para o pior. Não quero mais carregar tudo sozinha como se fosse minha obrigação. Eu sei que essa força toda nasceu da falta, da ausência, da decepção. Mas eu não quero mais que minha história seja guiada pelo medo de precisar. Eu tenho medo de baixar a guarda. Medo de relaxar, medo de confiar. Porque, se eu relaxar, algo pode dar errado. E se algo dar errado, eu não sei se alguém vai estar lá. Esse medo me mantém em pé, mas também me mantém tensa. Jesus, eu não quero mais viver assim.
Eu quero aprender a pedir antes de chegar ao limite. Quero aprender a confiar sem me sentir vulnerável demais. Quero aprender a dividir sem achar que estou incomodando. Eu sei que não vou mudar isso de uma vez. Sei que vou hesitar. Que vou querer assumir tudo de novo. Mas eu não quero mais confundir força com solidão. Hoje, eu te entrego essa autossuficiência forçada, essa necessidade de controlar tudo, esse medo de depender. Eu quero aprender a ser cuidada, mesmo que isso me dê medo, mesmo que eu não saiba como. Jesus, me ajuda a entender que eu não preciso carregar tudo para ser digna, que eu não preciso dar conta de tudo para ser amada, que eu não preciso estar sempre forte para ter valor. Eu quero descansar, mas descansar exige confiança. Então eu te peço, fica comigo enquanto eu aprendo. Enquanto eu paro de dizer eu me viro quando, na verdade, estou cansada. Enquanto eu aceito ajuda sem me explicar. Enquanto eu permito que alguém caminhe comigo, eu não quero mais sobreviver. Eu quero viver. E mesmo com medo, hoje eu escolho pedir, me ensina a não carregar tudo sozinha. Filha, vem para mais perto agora. Eu ouvi o seu pedido. Ouvi o cansaço que você tentou esconder por tanto tempo. Ouvi a força que você precisou criar quando não havia quem cuidasse. E antes de qualquer oração, eu preciso te dizer algo com clareza e amor. Eu nunca te pedi para carregar tudo sozinha. Você se tornou forte porque precisou sobreviver. Você aprendeu a se virar sozinha porque depender doeu, e eu não te julgo por isso. Eu vi cada vez que você resolveu sozinha porque não tinha opção. Vi quando você segurou tudo porque não havia mãos estendidas. Vi quando você decidiu não pedir mais porque pedir machucava. E eu estive ali, mesmo quando você achou que estava sozinha. Filha, essa força que você carrega não é pecado, mas ela virou peso. Você transformou sobrevivência em estilo de vida. E agora, o que te manteve em pé começa a te cansar. Feche os olhos do coração por um instante. Respire fundo e apenas receba. Pai de amor, eu apresento diante de ti essa filha que aprendeu a ser forte cedo demais. Ela não escolheu carregar tudo, ela precisou. Toca agora o lugar onde ela não confia mais. Cura o lugar onde depender virou risco. Cura o lugar onde pedir ajuda virou vergonha. Onde houve abandono, estabelece segurança. Onde houve sobrecarga, estabelece descanso. Onde houve controle, estabelece confiança. Filha, eu quebro agora toda mentira que diz: se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não carregar, tudo cai. Se eu descansar, algo vai dar errado. Essas mentiras não governam mais você. Você não precisa estar sempre alerta. Não precisa antecipar tudo. Não precisa sustentar o mundo. Agora eu toco essa armadura que você criou para se proteger. Essa autossuficiência que te salvou no passado, mas que hoje te impede de descansar. Eu não vou arrancá-la à força. Eu vou te ensinar a tirá-la aos poucos. Espírito Santo, entra agora nesse coração que não sabe relaxar, que não sabe parar, que sente culpa só de pensar em descansar. Ensina essa filha a confiar novamente, não em todos, mas em mim. Filha, depender de mim não te enfraquece, te sustenta. Você não precisa mais provar que aguenta. Não precisa mais mostrar que dá conta. Não precisa mais ser forte para ser digna. Eu te convido agora para um descanso novo. Não o descanso da ausência de problemas, mas o descanso de não carregar sozinha. Você pode pedir, você pode dividir, você pode parar. E quando o medo te disser que algo vai dar errado se você soltar um pouco, lembre-se, eu continuo segurando. Você não está atrasada por estar cansada. Você não falhou por precisar. Você não perdeu valor por não dar conta de tudo. Agora, levante-se com essa verdade. Força sem descanso vira prisão. Eu estou com você enquanto você aprende a confiar de novo. Enquanto aprende a pedir. Enquanto aprende a descansar sem culpa. Entrega o peso. Entrega o controle. Entrega a necessidade de dar conta de tudo. Você não precisa mais se virar sozinha. Eu sigo com você. Filha, agora que você reconheceu o cansaço, eu preciso te ensinar como viver depois que você para de carregar tudo sozinha. Porque existe um momento delicado logo após o descanso começar.
O momento em que a culpa aparece. Culpa por parar. Culpa por não resolver tudo. Culpa por precisar. Você foi treinada pela vida a acreditar que pedir ajuda era perigoso, que depender era fraqueza, que descansar era descuido. Mas isso foi proteção, não identidade. No passado, não pedir te manteve em pé, te impediu de sofrer mais, te ajudou a sobreviver. Mas o que protegeu ontem não pode governar hoje. Filha, você não está errada por ter aprendido a se virar sozinha. Você apenas fez o que precisava para continuar viva. O erro seria continuar vivendo como se ainda estivesse sozinha, mesmo agora que eu estou aqui. Ser forte o tempo todo não é virtude, é exaustão acumulada. E eu sei que quando você começa a parar, algo dentro de você entra em alerta. Uma voz diz: se eu não fizer, ninguém faz. Se eu descansar, algo vai dar errado. Se eu pedir, vou incomodar. Essa voz não é intuição, é medo antigo. Agora, você precisa aprender algo novo. Nem tudo precisa ser resolvido por você. Algumas coisas não são sua responsabilidade. Outras não precisam da sua intervenção imediata. E algumas só se resolvem quando você solta. Você não precisa mais antecipar dores. Não precisa mais prever todos os cenários. Não precisa mais estar sempre preparada para o pior. Eu não te chamei para viver em estado de alerta. Eu te chamei para viver em confiança. Isso não significa irresponsabilidade. Significa equilíbrio. Você vai perceber que quando começa a pedir ajuda, o mundo não desmorona. Quando você diz, hoje eu não consigo, algo se reorganiza. Quando você aceita cuidado, algo se cura. Algumas pessoas vão estranhar essa nova versão sua. A que não resolve tudo. A que não está sempre disponível. A que não carrega tudo sozinha. E isso pode gerar desconforto. Mas escute com atenção. Quem só se aproxima quando você está forte demais, não está preparado para te amar inteira. Você não precisa mais provar valor através do cansaço. Não precisa mais mostrar força o tempo todo. Não precisa mais sustentar tudo para ser necessária. Você já é. Agora, viva esse novo tempo com paciência consigo mesma. Haverá dias em que você vai pedir ajuda com facilidade. E outros em que vai querer assumir tudo de novo. Quando isso acontecer, não se julgue. Apenas se lembre. Você não está voltando atrás, está reaprendendo. Descansar não te torna fraca, te torna humana. E quando você aprende a confiar um pouco mais a cada dia, algo profundo muda dentro de você. A vida deixa de ser sobrevivência e começa a ser caminhada. Você não precisa mais se virar sozinha para existir. Você pode caminhar acompanhada, e eu caminho com você. Antes de qualquer palavra final, antes de qualquer decisão prática, eu quero orar com você. Pare por um instante, respire fundo e esteja inteira aqui. Pai de amor, eu apresento diante de ti essa filha que passou tempo demais carregando tudo sozinha. Tu viste cada vez que ela resolveu o que não era dela, cada vez que se manteve firme por fora enquanto desmoronava por dentro, cada vez que disse, eu dou conta, quando na verdade estava exausta. Agora, eu te peço, toca profundamente esse coração cansado. Cura a crença de que ela só tem valor quando aguenta tudo. Cura o medo de depender. Cura a culpa por precisar. Onde houve abandono, estabelece segurança. Onde houve excesso de responsabilidade, estabelece descanso. Onde houve controle, estabelece confiança. Que essa filha saia daqui, não apenas aliviada, mas decidida a viver diferente. Amém. Filha, agora é hora de decidir como você vai caminhar daqui para frente. Você não pode mais viver como se estivesse sozinha no mundo. Não pode mais assumir tudo como se ninguém pudesse ajudar. Não pode mais confundir força com solidão. Isso termina aqui. A partir de hoje, você escolhe não carregar tudo sozinha. Escolhe pedir quando precisar. Escolhe parar antes do limite. Escolhe confiar um pouco mais. Eu sei que isso não será automático. Haverá dias em que você vai querer assumir tudo de novo. Dias em que o medo vai dizer que, se você não fizer, nada acontece. Quando isso acontecer, lembre-se, você não está sozinha. Nunca esteve. Você não precisa mais provar força. Não precisa mais mostrar que dá conta. Não precisa mais se antecipar a tudo. Você pode descansar. Algumas pessoas vão estranhar essa nova versão sua.
A que não resolve tudo. A que não está sempre disponível. A que admite cansaço. Isso não é fraqueza, é maturidade. Se este vídeo falou com você, se em algum momento você sentiu que essa história era sua, faça um gesto simples agora. Escreva nos comentários: Jesus, eu não quero mais carregar tudo sozinha. Não para se expor, não para provar nada, mas para selar uma decisão interior. E se você conhece alguém que sempre diz, eu me viro, que nunca pede ajuda, que nunca descansa de verdade, compartilhe este vídeo. Às vezes, tudo o que alguém precisa ouvir é que pedir ajuda não diminui ninguém. Permaneça neste canal. Aqui não é um lugar de cobrança, é um lugar de descanso e reconstrução. E quando a antiga versão tentar voltar àquela que resolve tudo, aguenta tudo, sustenta tudo, lembre-se do que eu te digo agora. Você não precisa mais se virar sozinha para existir. Você pode caminhar acompanhada. Eu sigo com você.